Olá, pessoal! Bem-vindos! Setembro é um mês importantíssimo, é o Setembro Amarelo. A gente está falando de um mês em que a gente tem que olhar muito para a nossa saúde mental e a gente resolveu fazer uma conversa hoje. A gente trouxe o professor, médico, advogado e escritor Marcos Mendanha, que vai falar de um tema que a gente percebe que é super relevante no momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, uma série de questões, né? Que é a ansiedade e a importância da gente se desconectar. É um tema que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Inclusive o Dr. Marcos, ele tem alguns livros muito interessantes sobre justamente o tema que ele está trazendo aqui hoje para a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dr. Marcos, muito obrigada aí pela presença. Estou ansiosa aqui, usando a brincadeira aí do tema de ansiedade, estou ansiosa para te ouvir, porque eu acho que a ansiedade hoje, eu acho que é o mal do século. Com certeza, os transtornos mentais de uma forma geral, já definidos assim há muito tempo, a OMS já previa que em 2020 seriam considerados o mal do século e parece que infelizmente a gente vê essa profecia se cumprir. Muita gente fala uma série de coisas, né? Que a ansiedade é uma condição. Como que ela funciona? Em que momento ela passa a ser ruim? Porque às vezes ela pode ser uma coisa boa, né? Ela pode gerar até um movimento, uma coisa positiva, mas tem momentos que ela não é boa, né? Olha, Patrícia, esse assunto ele é um assunto por demais complexo. A mente humana é muito complexa. Então, para facilitar o entendimento de quem nos acompanha, se você me permite, eu gostaria de apresentar um material que vai nos dar suporte até para responder essas e outras perguntas importantes, que eu tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando, ou onde quer que esteja, vai se interessar pelo assunto. Eu começo, Patrícia, fazendo uma provocação. Será que burnout é um assunto novo, é um assunto que surgiu ontem? Para isso eu trouxe até um material que nos dá suporte para isso, fazendo já uma provocação. É uma doença da modernidade e eu gostaria de convidar todos a voltarem comigo no tempo, em 1869, mais especificamente, quando em Nova York, um neurologista chamado George Biard descreveu a neurastenia. A neurastenia, como vocês podem observar nesse material, ela tinha um grupo de sintomas. Se possível, colocar o material para a gente ler junto quais eram os sintomas da neurastenia: exaustão física e mental, transtornos do sono, dificuldade de concentração, perturbações gástricas e sexuais, dores generalizadas, entre outros. E aqui, esse médico, George Biard, que fez o título Neurastenia em 69, atribuía a neurastenia. Passe próximo, por favor. Segundo ele, era a civilização moderna quem estava gerando a neurastenia. Mais especificamente, ele coloca o seguinte: o excesso de trabalho. Olha só, qualquer semelhança com burnout talvez não seja uma mera coincidência. A máquina a vapor, que agora possibilitava as pessoas irem de um lugar para outro de uma forma muito mais dinâmica. A imprensa, agora com jornais diários, imaginem vocês, todo dia você vai na banca, tem um jornal novo. Imagine se esse pessoal lá em 1869 tivesse um celular na mão, como a gente tem hoje, e que possibilitasse a gente ver a quantidade de notícias que a gente vê. E ele prossegue, colocando, entre outros fatores, o telégrafo, as ciências e, acredite, Patrícia, a atividade mental das mulheres. Em 1869, considerado uma das causas de adoecimento da sociedade na chamada neurastenia. Ô Marcos, mas nós não estamos em 1869. Alguém pode dizer, é verdade, a gente está hoje na chamada sociedade do cansaço. Esse é o título de um best-seller de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, e ele defende a seguinte tese, que antes, especialmente até o século XIX, a gente vivia na chamada sociedade disciplinar, que ela era dominada pelo não. Você não pode deixar de casar, não pode deixar de ter filho, não pode deixar de passar num determinado concurso de um banco.
O nosso futuro já era meio que pré-moldado pelo ambiente que a gente vivia. A sociedade, a religião tinha um papel muito... A família, né, aquilo que os nossos pais fizeram, praticamente era o caminho que a gente também tinha que fazer. Hoje nós estamos num momento diferente. Hoje nós estamos na chamada sociedade do desempenho, que ela é dominada pelo sim, pelo excesso de positividade e estímulos. Talvez uma frase que mais defina esse nosso tempo tenha sido proferida por Barack Obama, quando disse: sim, nós podemos, né? Se antes as pessoas precisavam casar, hoje não precisam mais. Se precisavam ter filhos, hoje não precisam mais. É um paradoxo, porque a gente vê que as pessoas buscaram a modernidade para ter mais tempo, para ter mais qualidade, e no fim as pessoas têm menos tempo e estão mais cansadas. É exatamente isso. Essa é a sociedade do cansaço, já diria Renato Russo, tudo tem que ser em excesso, né? Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante e a primeira vez é sempre a última chance. Essa é a sociedade do cansaço que a gente vive. Eu até peço para passar o próximo slide, porque o que caracteriza essa sociedade é que com toda a intensidade nós buscamos a perfeição. Veja só, Patrícia, perfeição. Quando alguém é perfeito, ele perdeu aquilo que há de mais humano, que é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade hoje é uma palavra associada à derrota, a fraco desempenho. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você já é recomendado por algumas pessoas a dizer o seguinte: qual é o seu maior defeito? Sou muito perfeccionista. É verdade. Está mostrando ali que não tem vulnerabilidade. E o que é humanamente impossível. Todos nós, em alguma medida, somos vulneráveis, né? Já diria, uma marca do nosso tempo, foi cantado pelo Queen: No time for losers, né? Não há tempo para perdedores. Essa é a nossa sociedade do cansaço, onde com cada vez mais intensidade nos tornamos, segundo esse filósofo, exploradores e explorados ao mesmo tempo. Você que está me ouvindo precisa ser um bom trabalhador ou trabalhadora, mas não só isso. Um bom pai ou uma boa mãe, um bom filho ou uma boa filha, um bom amigo, uma boa amiga, precisa saber falar de vinho, saber falar várias línguas, precisa ser bom de cama também, precisa ler vários livros, precisa ter um hobby descolado, precisa ter um fim de semana movimentado e, se possível, postar nas redes sociais. Porque não, tá sempre bem. Sempre bem. Sempre. O tempo todo, sem vulnerabilidade. Tem um filósofo chamado Zygmunt... Difícil, hein? Muito. Cansativo. Cansativo. Só de ler a gente já cansa. Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que diz que hoje nós nos comportamos como produtos. E é verdade. Outro dia eu vi um título de um curso: Você na Vitrine, como se portar nas redes sociais. E a gente esquece que quem vai para a vitrine são os produtos. E o produto que tem vulnerabilidade não vende, não é promovido, não recebe like, não tem o apreço das pessoas. Essa é a marca do nosso tempo, né? Da chamada sociedade do cansaço. E, se me permite, o próximo slide, por gentileza, para a gente continuar dentro desse raciocínio. Já entrando um pouco na resposta da pergunta original, Patrícia, eu falei aqui de um ponto de vista filosófico, mas infelizmente os números que a ciência nos traz nos mostra que de fato estamos com uma sociedade problemática, né? Essa é uma pesquisa que está aparecendo de 2009, onde já mostrava, por exemplo, que essa cidade, a cidade de São Paulo, é a mais ansiosa do mundo e que depressão já era a principal causa de afastamento do trabalho do mundo. Só que como não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, o que nós tivemos no meio do caminho? Próximo slide. A pandemia. E com a pandemia, os níveis, observem, de ansiedade pré e pós-Covid aumentaram, não no Brasil, em todos os países. Depressão, a mesma coisa. Próximo slide. Tem muitas pessoas que às vezes comentam comigo assim: ô Marcos, eu gostaria de trazer esse assunto aqui para a empresa ou para a organização que a gente trabalha, mas a gente tem medo de, ao falar sobre esse tema, estimular as pessoas a ficarem doentes. A gente não precisa, Patrícia, infelizmente, de nenhum estímulo a mais. As pessoas estão se adoecendo. Já tem estímulo suficiente. A pandemia isolamento, medo da doença,
perda das pessoas queridas em muitas famílias, inseguranças profissionais. Eu acho que a pandemia em si foi um caldeirão Com de certeza. tudo que não podia acontecer para acrescer a estatística de 2009 para cá. Né? Com certeza. E nesse ponto eu preciso enaltecer a iniciativa do próprio Banco Safra de ter colocado esse assunto aqui dentro. Poderia não colocar, poderia jogar para debaixo do tapete, mas não trouxe, porque esse é um problema que atinge todas as idades. Hoje, se a gente parar para pensar, os maiores índices de suicídio que mais tem chamado a atenção são entre crianças e idosos, pessoas que às vezes nem entraram no mundo do trabalho ou até que já saíram dela. Se a gente falasse sobre transtorno mental há 20 anos atrás, nós provavelmente não seria tão familiar como é hoje. Provavelmente a gente não teria um conhecimento tão próximo disso como tem hoje. Eu não te conheço, Patrícia, mas sou capaz de afirmar com 100% de chance de acertar. Eu digo 99% para não ser tão pretensioso, que você conhece alguém próximo que toma antidepressivo. Com certeza. Mais do que isso, chama antidepressivo de antidepressivozinho, como se estivesse pedindo uma carne no restaurante, uma picanha. Então isso já se tornou muito familiar para nós, infelizmente, e como nós vimos, não é uma questão que decorre apenas do mundo do trabalho. Outras faixas etárias também têm sido acometidas. E é muito novo isso, né? Porque crianças, idosos envolvidos nessas questões, né? Acho que o mundo tem acelerado, a tecnologia acelerou e essas questões que antes nem eram tão fortes nessas populações, né? Até mesmo o preparo para aposentadoria e o envelhecimento, com esse mundo perfeito que você falou, é um desencaixe muitas vezes, né? É um desencaixe. Os estímulos não faltam, aliás, sobram. E aí, nesse ponto, a gente precisa falar do estresse, que também remete à primeira pergunta que você fez. O estresse, ele não necessariamente é um vilão. Ele pode ser bonzinho também. Só para lembrar, o conceito de estresse é tudo aquilo, uma reação natural do organismo, isso é nosso, que diante de qualquer novo estímulo, susto, fome, frio, sede. Ou seja, é uma alteração em relação ao estado anterior, que normalmente é um estado mais confortável. No dito popular, o estresse nos tira da zona de conforto. E existe um gráfico que inclusive aparece para todos agora, que mostra que os efeitos do estresse podem não ser ruins. Ao contrário, na dose adequada ele pode ser muito bom. Quando a gente observa esse gráfico, a gente observa, por exemplo, que um nível de estresse baixo está relacionado com uma performance baixa e, mais do que isso, com diminuição de massa cerebral, especialmente massa cinzenta, que está relacionado com o aprendizado. Então, atividades muito monótonas, perde-se massa cerebral. É como se o organismo dissesse para você o seguinte: já que você não está usando, vou tirar, você não está precisando. Precisa, Agora, quando o estresse está no nível adequado, o próximo slide mostra isso, nesse momento a gente tem performance elevada, vontade, tesão, prazer, engajamento, mas como ele é dose dependente, se o estresse continua aumentando, a gente vai diminuir a performance. E não só isso, nesse momento a gente tem uma associação muito grande com transtornos mentais, como de ansiedade e depressão, além de diminuição de massa cerebral também. Então, assim, o estresse pode ser bom? Pode. Graças ao estresse que nós sobrevivemos à pré-história, aos predadores que tínhamos e chegamos até aqui. Graças ao estresse você aceita um novo desafio e encara com sucesso, mas em doses inadequadas ele pode fazer mal também. Até porque inunda o corpo de uma série de hormônios, né? Muito. Que você se prepara, o estresse ele gera vai pra luta, vai pra atividade. De repente vem aquele excesso, você tá com estresse o tempo inteiro, o corpo não tem tempo para voltar ao estado normal, como você falou, né? Essa é uma questão interessante que eu até coloco na próxima lâmina, que é o caminho que o estresse crônico percorre em todos nós. Todos nós. Qualquer motivo estressor. Um casamento ruim, um adoecimento de um filho na família. Se esse estresse é crônico e prolongado, ele nos tira da normalidade e nos cansa. Essa é a primeira estação. O cansaço, Patrícia, é definido pelo OMS como tendência a adormecer. Imagine você, depois de um dia de trabalho, chega em casa e fala: hoje a única coisa que eu quero é tomar um banho e dormir.
E assim o faz, de forma justa, o sono dos justos. O sono é reparador, no outro dia você volta para a normalidade e depois volta a trabalhar de novo. E esse ciclo é plenamente saudável, é fisiológico, desde que o mundo é mundo, desde que a gente sai para caçar nas selvas africanas, é assim, nas savanas africanas, é assim que funciona. Mas tudo aquilo que não regenera, degenera. Se o cansaço que eu tenho não é solucionado, ele se acumula e se torna uma fadiga. Na fadiga, a OMS define com os termos exaustão, esgotamento e ineficácia, tanto de vista pessoal quanto profissional. É um acúmulo muito grande de cansaço que já começa a apresentar, inclusive, sintomas decorrentes da fadiga. Alteração gastrointestinais, aquelas dores inespecíficas que você se enche de exame e não acha a causa. Mas nesse momento ainda não há uma doença mental. Insônia, né? Exato, Muita um gente transtorno de sofre de sono. insônia. Olha que interessante, o cansaço, você tem tendência a adormecer. A fadiga, quando ela se instala, às vezes você quer dormir e não consegue. Acho que todo mundo lembra daquela semana de faculdade, onde estudou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou na quinta e prometeu, não, na sexta, quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho e dormir. Tomou o banho, mas não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama. Ficou rolando, a mente estava muito acelerada, ali já é um estado de fadiga. Ainda não é um adoecimento mental, porque o adoecimento mental é a próxima estação. Ali você tem sofrimento e prejuízos verdadeiros. É quando a pessoa, de fato, às vezes não consegue levantar da cama. Tem prejuízos do ponto de vista social, começa a se isolar das demais, no caso da depressão. Tem uma ansiedade muito grande que pode gerar transtorno do pânico. Então, nesse momento, a gente já tem prejuízos muito maiores. E o que é interessante, Patrícia, é que todos nós, podemos passar por esse caminho do cansaço, da fadiga e do adoecimento. Problemas financeiros podem gerar isso. Aí muita gente pode até perguntar, poxa, mas eu tenho problema financeiro desde que eu me entendo por gente, nunca tive esse problema. Transtornos mentais, essa é uma frase um pouco chocante para muitos, mas transtornos mentais não é para quem quer, é para quem pode. As pesquisas mostram, por exemplo, Patrícia, que vários fatores influem na nossa vulnerabilidade individual, inclusive genética. Tem uma pesquisa de Harvard que mostra que crianças que sofreram abuso na primeira infância, abuso de todas as ordens, inclusive sexual, desde abusos leves, moderados a severos. Eles triaram essas crianças por tipos genéticos. Algumas, dependendo do tipo genético, mesmo diante de abusos sexuais, não aumentavam o risco de depressão. Outras, com o mesmo abuso, aumentavam o risco de depressão. O que eu estou querendo dizer para quem está ouvindo? Que você pode ser mais resiliente do que eu por questões genéticas. Mas não só isso. Essa vulnerabilidade influi também em personalidade, sensibilidade afetiva, estrutura psicológica. Por isso que somos únicos de fato. Por isso que no mesmo ambiente que você está, alguns sofrem mais, outros não. Há mais resilientes, há mais vulneráveis. E como nós não sabemos o tamanho da nossa susceptibilidade, a gente tem que se cuidar. Daí a importância do autocuidado, né? Fundamental, a gente tem que se cuidar sempre. E essa vida que a gente leva, muitas vezes, como você falou, da perfeição. A gente acaba tendo tantas questões que resolver que você acaba não tendo esse tempo. Exato. Não parando para pensar o que de fato faz bem. Porque eu acho que essa questão do encontrar coisas que fazem bem podem ajudar ou não, isso é mito. Totalmente. Já diria aquela música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Faz parte das nossas ambições, tudo isso. Nós somos um ser social. O conceito de saúde, segundo a OMS, o bem-estar físico, mental e social. A maior pesquisa já feita até hoje, que dura 85 anos, atribui a saúde mental, e não só isso, a felicidade, aos bons vínculos que a gente constrói. Então daí a importância da gente falar do autocuidado. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um dos fatores. Nesse momento o nosso slide ficou para outra hora, a conversa já ficou solta. Gostaria de chamar a atenção de um fator individual que está intimamente relacionado ao burnout. Se me permite dar um passo atrás para falar do burnout? Claro, o burnout é algo que muita gente fala, mas eu não sei se as pessoas têm o conceito correto sobre ele. Exatamente, porque tem vários tipos de conceitos e todos são diferentes. Então, quando você quiser falar de burnout, a gente tem que primeiro perguntar de qual conceito você está falando. Aqui, em homenagem à OMS, conquanto seja digna de críticas, como qualquer instituição eu vou falar do conceito que a OMS trouxe, tá?
com todo respeito aos demais, mas fico com aquele que tem a assinatura mais forte, que é reconhecido em nível mundial por vários países. Hoje já é o conceito mais usado mundialmente, é o conceito da OMS. E o que é o burnout para a OMS? Primeira coisa, ele não está dentro do grupo das doenças mentais. Então, para a OMS, burnout não se compara ao sofrimento que uma depressão traz, que um transtorno de pânico traz. Por não ser doença, ele não tem protocolo de tratamento médico. Então ele está, lembra daquela estação? Cansaço, fadiga, adoecimento? O burnout está dentro da estação da fadiga. Inclusive no conceito usados os mesmos termos da fadiga: exaustão, esgotamento e ineficácia. A ponto de eu poder dizer para você o seguinte: qual que é a diferença de fadiga e de burnout? A fadiga pode ser causada por qualquer coisa. Casamento ruim, adoecimento, o burnout não. Exclusivamente relacionado ao trabalho segundo a OMS. A ponto de eu dizer para você, todo burnout é uma fadiga, mas nem toda fadiga é o burnout. A fadiga só será chamada de burnout se estiver relacionada ao contexto do trabalho. Outro dia eu vi uma matéria falando sobre burnout conjugal. Para a OMS isso não faz o menor sentido. Ou o burnout é relacionado ao trabalho, ou não é. Burnout não é mimimi, mas também não é doença. É um estado de fadiga, é a última estação antes do adoecimento. E tem várias questões individuais que estão relacionadas ao burnout. Eu queria chamar a atenção aqui para uma delas que é muito valorizada no nosso meio. O chamado workaholism, ou workaholic. Pessoal, workaholism foi um termo cunhado na década de 70 para fazer alusão ao alcoolismo. Ou seja, é uma pessoa viciada em trabalho. Só que o grande problema é que quando chega alguém aqui falando eu sou dependente de álcool, de crack, a gente não aplaude. A gente fala, olha, esse caminho está errado, isso não vai dar certo. Diferente de quem chega aqui, bate no peito e fala eu sou workaholic. A sociedade aplaude. Qual que é o conceito de workaholic? É aquela pessoa que se entrega ao trabalho mais do que o próprio trabalho demanda, e com isso ela entrega mais horas para o trabalho, sacrificando as relações pessoais dela, que são tão importantes para a própria saúde mental dela. E quando ela não faz essa entrega, ela se sente culpada. Ela tem uma verdadeira compulsão pelo trabalho. Abriu aquela agenda na quarta, ela se sente angustiada. Eu vou adiantar da quinta. No fim de semana está no churrasco, eu poderia estar em casa fazendo alguma coisa mais produtiva. As pesquisas mostram que isso não é sustentável. As pesquisas mostram que isso é preditor do burnout. Os workaholics estão fazendo uma corrida, como se a vida fosse uma corrida de 5 km e não é. A vida é uma corrida de 100, 200 km. É melhor ter constância do que intensidade, sem pressa e sem pausa. Esse é o caminho da saúde mental. O workaholic não costuma acabar bem. A gente precisa parar de glamorizar o workaholismo, porque isso não é vantagem. O workaholic não precisa ser aplaudido. Ele precisa de cuidado, ele precisa de orientação, até para que continue trabalhando bem. Porque daqui a pouco não está bem, fica fora, é o absenteísmo, sobrecarrega o colega, nada dá certo. E tem pesquisas mostrando que justamente por essa grande entrega ao trabalho, ele sacrifica muito as relações pessoais. O índice de divórcios e separações em workaholics é muito maior do que em pessoas chamadas engajadas, porque algumas podem pensar assim, tá bom, você quer que eu seja uma pessoa medíocre então? Não tem nada a ver com isso. Você pode ser intensa nas 8 horas de trabalho que você tem. Entregue tudo, mas a partir dali seja intensa no resto. Seja intensa no descanso, seja intensa nas relações com os amigos, na relação com a família, porque uma coisa oxigena a outra. Quando você é bem de lá, você volta bem para cá, você é intenso aqui, rende mais aqui, propaga essa boa energia aqui. Então todo mundo ganha, é um jogo de ganha-ganha, mas o workaholismo ele faz um ciclo vicioso inverso, onde todo mundo perde, família, trabalho e trabalhador. E é uma coisa interessante, você falou da gente, né? Eu lembrei do título da palestra, da questão de você se desconectar. Às vezes você está trabalhando tanto, e eu acho que o cansaço mental é uma coisa, um achismo meu. Para mim ele derruba muito mais do que só um cansaço físico. Eu faço corrida. Quando eu faço corrida, às vezes eu me canso menos em algumas situações do que o mental, que você não consegue tirar a cabeça e descansar, né? Você depende do sono, você depende da distração, você depende de uma série de coisas. E às vezes tem pessoas que podem estar aí ouvindo e que tem essa dificuldade de sair daqui, terminou o dia, a jornada de trabalho, e de desligar o botãozinho de não vou pensar mais em trabalho, vou passar para a fase 2 da minha vida, que é a família, os amigos e qualquer outra coisa. Como é que a gente faz?
para a gente se desconectar? Olha, Patrícia, o mundo todo hoje tem discutido um conceito que se chama Work-Life Balance ou Work-Life Organization, que é justamente essa integração eficiente, inteligente entre vida e trabalho. O trabalho faz parte de nós, não adianta. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dos efeitos do trabalho relacionados ao Setembro Amarelo. Faço questão de falar isso, que seja a última parte, mas a gente precisa tocar nesse assunto. E quando a gente fala de conexão, da oportunidade de desconectar, vários países europeus já estão fazendo, inclusive, legislações sobre isso, né? Mas existe um ponto que está para além da legislação. Como eu disse, por exemplo, o workaholism é um fator individual que, ainda que haja a legislação, a não ser que exista um software interno que realmente bloqueie a entrada, tem muitos trabalhadores que vão entrar, que vão responder e-mails. E mais do que isso, é importante a gente tocar nesse tema para a gente falar de um problema novo, que são as redes sociais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar em casa e falar assim, eu vou descansar um pouquinho. Aí você senta no sofá e começa a ver as redes sociais. Ali passa 1 a 2 horas, você não percebe, e o que mais chama atenção é que ao final das 2 horas você está mais cansado do que quando você entrou. Aquilo ali é um estresse para nós, né? Tem pesquisas mostrando que hoje os brasileiros gastam 3 horas e 45 minutos por dia em redes sociais. Não é pouca coisa, é quase meio período. Você pode falar, não, eu não gasto isso. Você não gasta corrido, mas entre uma olhadinha e outra, a gente acaba gastando, né? E qual que é o problema disso? Tem pesquisas que mostram que as redes sociais podem nos entristecer, porque normalmente, aquela história da expectativa e realidade, a gente mostra sempre a melhor face nossa, né? Eu tenho 2 filhos e às vezes eles passam mal de madrugada, mas eu não posto isso. Mas as grandes festas eu posto. Então, quem está do outro lado pode imaginar que a minha vida é só festa, é só alegria. E não é, nem a minha, nem a sua. Como também não é só coisa ruim. Existem coisas boas que nos acontecem e coisas ruins que nos acontecem o tempo todo. Já diria um versículo bíblico, no mundo tereis aflições. A gente não precisa correr, as aflições vão nos encontrar, elas vão estar conosco, mas tem de bom ânimo, porque vão ter dias bons também, né? Depois do inverno, tradicionalmente, vem uma primavera, depois de uma noite brilha um sol bonito. Então, como diria Frejá, a gente tem que sempre lembrar disso. Se você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. A gente tem que ter esse olhar com as redes sociais. O que se mostra lá é só alegria, mas ninguém é só alegria. Então sinta-se pertencido, né? Mas as redes sociais também têm um lado muito bom, Patrícia. Segundo as pesquisas, quando eu uso as redes sociais para enfatizar relações verdadeiras, isso promove saúde mental. Quando eu uso apenas como número, isso não. Isso é motivo de estresse para qualquer um. Então, por exemplo, qual que é o preço? A gente viu isso na pandemia, de alguém internado conversar com a sua família ali, naquele momento. Qual que é o preço de uma foto que eu vi outro dia, de uma vovó lá do outro lado do mundo, comemorando com um neto, ao vivo, o aniversário dele, vendo ele soprar a vela. Mastercard não paga essas coisas, né? Então, são coisas que a rede social nos proporciona e que tem a ver com saúde. E aí, se me permite, eu já posso entrar na questão dos relacionamentos, porque rede social tem a ver com relacionamento. O Setembro Amarelo, todos sabem, é um mês que nos remete ao mês de combate ao suicídio, né? E eu, como médico, tenho uma obrigação moral de falar desse assunto, porque quando a gente fala de suicídio, a gente tem que lembrar de um sociólogo chamado Emile Durkheim, para quem o suicídio é um fato social. E segundo ele, as pessoas estarão tanto mais desprotegidas do suicídio quanto mais solitárias estiverem. Então, quanto mais vínculos saudáveis e alegradores, mais protegidas do suicídio elas estarão. Com base nessa tese, várias pesquisas já foram feitas e mostra-se, por exemplo, que os solteiros suicidam mais do que os casados. Quem está ouvindo pode até não acreditar, mas eu vou repetir. Os solteiros suicidam mais do que os casados e, obviamente, eu estou falando de um casamento bom, saudável. Por quê? Porque na hora de puxar o gatilho, quem é casado lembra que tem alguém ombro a ombro com ele na caminhada. Essa lembrança, essa possibilidade de imaginar essa pessoa sozinha, faz ele mudar de ideia, que seja por um tempo. E mudou um tempo, as estações passam, depois da noite vem o dia, daqui a pouco essa ideia é dissipada e a vida prossegue.
Mostra-se, por exemplo, Patrícia, que os ateus suicidam mais do que os religiosos. Tem a ver com espiritualidade também, mas não só isso. Quando há uma espiritualidade, normalmente tem uma igreja, tem uma célula, uma comunidade, uma paróquia, um centro espírita, um terreiro. Ali você faz amigos. E os vínculos saudáveis e alegradores nos protegem do suicídio, tem a ver com saúde mental. Aí a pessoa, você que está aí do outro lado pode perguntar, Marcos, e o trabalho, hein? O que o trabalho tem a ver com isso? Tem um pesquisador francês chamado Christophe Dejour, ele diz o seguinte: o trabalho nunca é neutro. Ou ele vai gerar saúde, ou ele vai gerar doença. Ninguém está aqui passando pano para trabalhos que adoecem, que são insalubres. Mas dizer como regra que o trabalho adoece, que o trabalho promove suicídio, não encontra guarida na realidade. Ao contrário, a prova mais cabal disso é que os desempregados e aposentados, esses sim, suicidam mais do que quem está no trabalho formal. Se o trabalho fosse como regra adoecedor, seria o inverso. Os trabalhadores suicidariam mais, mas não é isso que se verifica. O índice de suicídio entre desempregados e aposentados é de 2 a 3 vezes maior do que quem está no mundo do trabalho. E qual que é a explicação disso, Patrícia? No trabalho você faz vínculo, você faz amizades. Qual que é o valor de um happy hour de uma sexta-feira, onde você sai, senta no boteco e fala mal de todo mundo? Isso é sensacional. Ali você faz amigos, sai relações de casamento, de cumplicidade. São esses vínculos que protegem. Gosto de lembrar de uma música de Gonzaguinha, que diz mais ou menos assim. O nome da música é O Homem Também Chora. Ele diz: o homem se humilha se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Então, o trabalho é protetor do suicídio, segundo a OMS. Tem o propósito, né? Às vezes as pessoas, além das relações, eu acho que aquilo que a gente faz, quando a gente percebe que tem valor, que tem uma importância, que você se enxerga na cadeia toda daquela empresa em que você atua, faz com que você tenha um senso de orgulho, de pertencimento. Acho que isso também é um ponto importante. Totalmente. Se eu te perguntar, me conte sobre você, Patrícia, provavelmente você não vai dizer: olha, eu sou um conjunto de células, eu tenho coração, eu tenho estômago. Não. Provavelmente você vai me contar quem é você, um pouco da sua história, e talvez não demore mais do que um minuto para você me dizer do seu trabalho. Porque o trabalho dignifica o homem, nas palavras de um grande filósofo. Então, de fato, ele tem a ver com o nosso propósito de existência. De novo, não estou dizendo que não há trabalhos ruins que adoecem as pessoas, mas dizer isso como regra não é verdadeiro, não encontra guarida na realidade. Posso falar um pouquinho sobre propósito? Que eu acho que isso tem tudo a ver com esse nosso papo. Eu fiquei pensando nisso, por isso que me veio, né? O propósito, você ter algo. E eu falei, puxa, tem relação. Qual que é o seu propósito? Você que está me ouvindo agora. Essa é uma pergunta complicada, não é? Porque não é tão simples de responder. Inclusive, uma estratégia boa de saúde mental é que a gente revisite os nossos propósitos sempre, porque eles mudam. Como diria Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Seus propósitos quando você era uma criança eram diferentes de hoje e serão diferentes de amanhã. Se a gente pudesse resumir qual é o propósito, qual que é o seu propósito, meu propósito, provavelmente a gente resumiria assim: é ter uma vida boa. Que ninguém quer ter uma vida ruim, né? Só que aí surgiu uma outra pergunta: o que é ter uma vida boa? Não há uma resposta pronta para isso, porque os seus valores são diferentes dos meus. Eu fiz medicina, depois fiz direito, depois fiz uma pós de filosofia. Essa é a minha história. Se eu te contar, se eu escrevesse isso como se fosse uma prova de faculdade, entregasse para você e falasse assim: dê uma nota para essa história de vida conforme os seus valores. Provavelmente você ia olhar isso, achar muito estranho e falar: não vou dar nota nem 2, porque é muito confuso. Mas para os meus valores, eu acho isso incrível. Eu acho muito legal, eu dou nota 9. Por isso que o seu propósito é diferente dos meus, por isso que os seus valores é diferente dos meus. Segundo os filósofos, e aqui eu faço uma viagem rápida na filosofia, que eu não posso deixar de falar dela. Se a gente for olhar lá os estoicos, o que é ter uma vida boa para eles? É uma vida encaixada com a natureza. Qual que é o talento da Patrícia? Então é isso que ela tem que desenvolver, assim que ela vai ser feliz.
Para os estoicos, por exemplo, colocar o Neymar numa aula de matemática seria o pior pecado. Se o menino nasceu para jogar bola, ele que jogue bola. Depois vem um cara chamado Kant e diz, não, felicidade não tem nada a ver com isso. Felicidade tem a ver com padrões morais. Você tem que ser virtuoso. As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, que padrão moral elevado. Só que a gente não dá conta de ser essa referência moral o tempo todo. A gente escorrega aqui e ali, faz parte da vida. A gente não tem essa perfeição, a gente é vulnerável. Aí vem um outro chamado Kant e diz o seguinte, olha só, Nietzsche, e diz o seguinte, não existe vida após a morte, viu pessoal? Esqueçam isso. Então, ou você aproveita agora ou esquece. E para aproveitar agora tem que ser com sinceridade. Quer ser vagabundo? Vai ser um vagabundo. Honesto, de peito aberto. Não retroceda. Quer trabalhar? Trabalhe intensamente. Não retroceda. Mas a gente também não é intenso assim o tempo todo. Perguntaram pro baixista do U2, você gosta de tocar baixo? Ele falou, adoro. Desde que seja só 2 vezes por semana, mais do que isso eu já fico cansado. É verdade. Aí vem um que resume tudo e é com ele que eu vou fechar esse bate-papo, chamado Jean-Paul Sartre, agora já no século XX, que diz o seguinte pra gente, se quiser buscar os seus talentos pode, se quiser ser referência moral pode, se quiser fazer o que quiser como o Nietzsche propôs, faça isso, porque você está condenado à liberdade. Todo mundo comemorou no primeiro momento, opa, liberdade, não, vocês não entenderam, vocês estão condenados, é uma pena, porque quando você é livre, isso exige responsabilidade. Quando você é livre, isso gera angústia nas escolhas. Por isso que você vai numa pizzaria, pede um cardápio com 300 opções de pizza e morre na calabresa. Porque é chato escolher, é angustiante. Por isso que Barack Obama saiu do governo dele e falou, e agora, o que você quer? Eu quero ir para um lugar bem tranquilo, onde tenha só camisetas brancas. Isso é um movimento pela paz? Não, é porque eu não quero escolher nem a cor da camiseta. Se você trabalha tomando decisão o dia inteiro, você sabe a dificuldade que é escolher angustia. Tem pessoas que dizem o seguinte, eu tenho medo de escolher porque eu tenho medo de me arrepender depois. Aí tem um outro filósofo chamado Kierkegaard que diz o seguinte, perguntaram para ele, e aí, caso ou não caso? Ele falou assim, faz o que você quiser, você vai arrepender de qualquer jeito. Porque todas as opções que a gente toma, a gente não sabe o que seria se estivéssemos escolhido a outra. Então, por exemplo, eu casei, e se eu fosse solteiro, o que seria? E o inverso é verdadeiro. Toda escolha é uma renúncia de algum futuro possível não existente, Exato. Né? Você falou de propósito, eu lembrei de uma frase também, vou pegar a filosofia, não sei se eu vou acertar, tá bom? Vale a tentativa. O oráculo de Delfos tinha uma frase que falava, conheça-te a ti mesmo. E depois tem um final, que eu não lembro agora quem falou, que emenda com torna-te quem tu és. Então, se a gente sabe quem a gente é, e a gente busca o nosso propósito para tornar aquilo que a gente de fato precisa entregar para o mundo, faz com que a gente tenha uma vida melhor, porque a gente sabe para que a gente está aqui, a gente busca ser aquilo que a gente é, a nossa melhor versão, ainda que sejam versões diferentes. Exato. Em épocas da vida, né? Exato, adorei sua intervenção, porque é uma das maneiras de responder qual é o nosso propósito, é conhecendo a gente mesmo, ou seja, sabendo quais são os nossos valores. Tem um versículo bíblico lá de Provérbios que diz assim, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele for grande ele não se desvie dele. Tem muita gente que interpreta assim, leva o menino na igreja no domingo, porque aí todo domingo ele vai continuar indo na igreja. Mas o problema não é o que acontece domingo, o problema é o que acontece de segunda a segunda. Foram assim que os nossos valores foram introjetados em nós para as pessoas que a gente mais ama. Olhe para o espelho uma hora e perceba que aquilo que você mais considera importante são exatamente as mesmas coisas que as pessoas que você mais ama e admira também consideram. Isso é porque os valores foram introjetados dessa forma. Então, os nossos propósitos estão aqui dentro, não tem como estar fora. Você pode até tentar. Algumas pessoas tentaram e provavelmente não conseguiram. Uma delas foi Belchior, lindamente cantado por Elis Regina. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, os valores que nós temos não saíram de nós. Os nossos propósitos precisam estar dentro desses valores, senão não vai dar certo. Então a gente está falando, né, quando a gente fala de ansiedade, saúde mental, você falou muito da importância das relações,
das conexões com as pessoas. Você falou muito de propósito, do autoconhecimento, de fazer uma boa separação, né? Você falou do workaholic, assim, às vezes a gente tem que dar ênfase em áreas diferentes, não em uma única área, né? Que é o trabalho, você tem que trabalhar, claro, mas também você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Então você deu várias dicas aqui de como é que a gente sai desse ciclo, porque acho que a pergunta que talvez esteja na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo é: tá bom, como é que eu saio? Então, são esses, tem mais alguns fatores que a gente pode cortar um pouco essa ansiedade que não é produtiva, essa ansiedade que já está na fadiga ou que já está no estágio da doença? Eu acho que o autoconhecimento é importantíssimo. Saber a hora de pisar no freio é importantíssimo, porque a sociedade não vai dizer pra gente isso. A gente está numa sociedade que, muito pelo contrário, exige de você toda a energia que você tem e um pouco mais. Então, em nome da sua saúde mental, eu não tenho nenhum outro argumento mais forte do que esse, porque eu convivo com pessoas que sofrem, eu já perdi amigos que sofrem. É importante que nos lembremos do autocuidado. Assim como nós não delegamos a alguém ir na academia para nós, seria até bom se pudesse, mas não é possível. O cuidado com a nossa saúde mental é importantíssimo. A gente falou do workaholismo, eu não posso deixar de falar de dois outros fatores que também estão muito importantes e atrelados à saúde mental. O primeiro é o que a gente chama de neuroticismo. Neuroticismo é uma tendência, faz parte da nossa personalidade, é uma tendência que algumas pessoas têm de experimentar afetos negativos com frequência. De uma maneira mais didática, imaginem vocês um copo na metade. Uma pessoa que tem um alto grau de neuroticismo vai sempre olhar um copo meio vazio. Ela nunca vai olhar um copo na metade, que seria verdadeiro, ou um copo meio cheio, que também seria verdadeiro. É sempre um olhar negativo, um olhar carregado. Quando a rodinha está ali conversando, todo mundo feliz, chega uma pessoa com alto grau de neuroticismo, com aquela nuvem negra em cima dela, o gato corre, a flor murcha, a rodinha espanta. São pessoas assim, carregadas. Acho que todo mundo conhece uma pessoa dessa. E o grande problema não é para a rodinha, não é para o gato, é para essa pessoa. Essas pessoas que veem a vida por esse ângulo mais ruim, sem gratidão, tudo é negativo, elas estão mais associadas com todos os transtornos mentais, inclusive esquizofrenia. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: não, Marcos, o meu problema é a cidade grande, viu? Isso aqui é que eu não aguento. Se eu estivesse na praia vendendo coco, lá sim eu seria feliz. Não sei. Porque essas pessoas, quando vão para a praia, elas precisam pagar uma conta de água, de luz, um aluguel, que seja. Então lá na praia ela vai se autoimpor uma meta de venda de coco. E quando essa meta não for alcançada, essas pessoas vão sofrer lá na praia. Tem pesquisas que mostram que o burnout, por exemplo, está muito mais associado ao neuroticismo do que a próprios fatores ambientais externos, como, por exemplo, o próprio trabalho. Então, se você se enxerga como uma pessoa, já disseram para você, nossa, tudo que você olha é ruim. Se você se enxerga assim, em nome da sua saúde mental, de novo, eu não tenho um argumento mais forte do que esse, procura uma terapia. É possível diminuir esse olhar negativo sobre a vida. Tem uma música de Gabriel Pensador que diz assim: por que a sombra te assombra e te intimida, se desde o ventre a gente sabe que tem luz na saída? Então é possível ter um olhar mais generoso e mais grato, e isso faz bem. O outro ponto é o perfeccionismo. Existem dois tipos de perfeccionismo, o chamado disfuncional e o funcional. O do bem. O perfeccionismo funcional é aquele de atletas de alta performance. Estabelece uma meta realista, alta, e luta por ela. Mas quando ele não alcança essa meta, ele se sente incentivado a tentar de novo. Aquilo faz parte do caminho, ele curte a trajetória. O perfeccionismo disfuncional é diferente. Normalmente são metas inatingíveis que a pessoa traz. Quando ela não atinge, normalmente não atinge. Ela se frustra muito, ela se pune muito. E quando ela dá a sorte de atingir, ela não comemora. É muito mais para os outros do que para ela. Gosto de lembrar da seguinte frase: melhor o feito do que o perfeito. Lembra disso? Uhum. O perfeccionista funcional, ele diz essa frase. Mas em que contexto? Ele tenta o perfeito, entrega tudo que ele pode, não há negligência,
Mas quando ele não consegue, ele fala, é melhor o feito do que o perfeito, porque isso aqui é o próximo passo para eu chegar lá, eu vou conseguir. Ele curte o caminho, ele comemora. O perfeccionista disfuncional, ele jamais vai dizer essa frase, porque para ele é melhor o perfeito do que o feito. E como ele não atinge o perfeito, ele deixa de fazer muita coisa e sofre muito com isso. Então esses fatores, perfeccionismo e neuroticismo, são coisas que a gente pode tratar em nós também. De novo, conheça-te a ti mesmo, talvez um grande remédio aí para a saúde mental. Total. E se a gente já passou da fadiga? Pode ser que tenha alguém aqui que está ouvindo a gente que já passou da fadiga. Tratamento é fundamental, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de ir à frente e buscar o tratamento. Ou pior, quando já está se sentindo bem, para o tratamento, que acho que é um grande problema, né? Eu acho que a gente precisa falar disso de uma forma muito clara, porque isso tem a ver com a psicofobia. Pessoal, assim como se você for diagnosticado com diabetes, você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, porque a doença não tem cura, mas tem um bom controle. Assim como quando você é hipertenso é a mesma coisa, alguns transtornos mentais exigem tratamentos longos, às vezes ininterruptos, mas é do jogo. Se a ciência evoluiu ao ponto de nos melhorar, a gente não pode abrir mão disso. O sofrimento mental impacta a vida das pessoas, às vezes termina com a vida de pessoas e arrebenta com todo mundo que está em volta também. Então, se houve o diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade, como transtorno de pânico, ansiedade generalizada, fobia social. Pessoal, você é gente, isso não acontece com poste, acontece com gente. Se você se sente vulnerável, sinta-se pertencendo à humanidade. Não acredita nas redes sociais que é só alegria, não. Faz parte do jogo. Agora, é preciso enfrentar, como todas as situações da vida precisam ser enfrentadas. Existe uma música de Roberto Carlos que diz: é preciso saber viver. E tem um filósofo estoico que diz para nós o que é saber viver. Segundo ele, o filósofo é o Sêneca, saber viver é também saber morrer. É saber entender que a vida não foi feita para satisfazer os nossos caprichos, que haverão momentos de luto e dor, mas é preciso saber viver e encarar isso. Então, se existem medicamentos disponíveis, vamos usar. E deixe de tomar apenas quando o médico disser, não quando você achar que deve. Não há nenhum problema nisso. O problema é não estar bem. Então a gente precisa contribuir com a nossa saúde. E a dica maior, se eventualmente achar que está precisando de apoio de um profissional, não deixe de buscar. Quer seja um psicólogo, quer seja um psiquiatra. Se foi prescrito medicação, faça. Se foi prescrito terapia, faça. Terapia é autoconhecimento. Autoconhecimento tem a ver com saúde mental. O caminho é esse. O ciclo virtuoso se faz por esse caminho. E não pelo caminho da negligência, não pelo caminho do eu acho que eu já estou bem, então eu vou parar de tomar. Isso não funciona desse jeito. E no isolamento, você mesmo trouxe indicadores que o isolamento ele é super prejudicial. Muito prejudicial. E pessoal, a gente tem a plataforma Viva, tá? Aproveitando aqui, o Safra tem para os funcionários a plataforma Viva. Lá tem psicólogo, tem psiquiatra, não tem custo adicional, é o atendimento via 1000 mesmo, tá? Não tem cobrança de coparticipação. Então, assim, existe muito suporte aqui do Safra para quem está precisando de fato esse tipo de ajuda, esse tipo de suporte. Então, a plataforma Viva vocês acessam dentro do aplicativo Sou Safra. Lá tem a parte de benefícios e bem-estar, saúde mental, e você consegue acessar e fazer o seu agendamento. Não deixe para amanhã. O Dr. Marcos comentou da importância de você cuidar de você. Eu acho que cuidar de você passa por se priorizar quando você não está bem. Isso, perfeito. Tem que se colocar na agenda. Muito bom. E uma dica final para as pessoas, para que elas possam ficar na cabeça alguma coisa que você queira ressaltar? A dica final vem do conceito de saúde da OMS. O conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. Equilíbrio. Então, há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e pode ser de forma intensa, mas há tempo para descansar e precisa ser levado a sério esse descanso para o bem do próprio trabalho, e há o tempo social. A maior pesquisa feita, 85 anos de duração,
mostra que não só a saúde mental, mas a felicidade está ligada a relacionamentos saudáveis e alegradores. Percebam que eu nem falei de relacionamentos familiares, porque nem sempre os familiares são saudáveis e alegradores, especialmente num ano de eleição presidencial como tivemos no ano passado. Mas os relacionamentos foram ranqueados pelas pessoas que foram estudados como questões mais ligadas à felicidade do que, por exemplo, atividade sexual, idade e dinheiro. No final da vida, quando perguntar o que valeu a pena, normalmente os relacionamentos voltam. Poucas pessoas dizem ao final da vida eu deveria ter trabalhado mais, mas dizem eu deveria ter estado mais com meu filho, com minha filha, com meu pai. Relacionamentos nos protegem aos outros também. Então a dica final é essa: equilíbrio e investimento nos bons relacionamentos. Muito bom, pessoal. Acho que, como eu, todos vocês gostaram muito de assistir essas dicas muito importantes sobre o tema de ansiedade, a importância de se conectar, de se desconectar, a importância da gente cuidar de si mesmo. Então, dicas valiosíssimas. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que as pessoas vão aproveitar todas as suas dicas. Cuidem de si. Aproveitem o Setembro Amarelo, que é um período de reflexão realmente, de cuidado, para cuidar da gente, para cuidar de si mesmo. E a gente tem aí uma série de coisas que o Safra tem à disposição, não deixem de usar, tá bom? A gente fica por aqui, muito obrigada a vocês e até a próxima.